Muito obrigado, pastor Arilton, pela linda mensagem, importante mensagem relacionada à nossa saúde. Hoje, quinta-feira, mais um dia de um encontro com Deus, que é o autor da vida. E esse momento, você já sabe, é um momento de oração. Meu nome é Edley, sou pastor do Ministério Reencontro aqui na Associação Catarinense e sou responsável por esse ministério que abrange todas as igrejas do centro e centro-sul de Santa Catarina. E nós, nesse momento, temos o privilégio de levar diante de Deus os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. E falando nisso, quero aproveitar a oportunidade e falar para você entrar em contato conosco através das redes sociais que está passando aí na sua telinha, você já conhece, e por isso mande a sua mensagem, faça ali o seu pedido, escreva ali o seu agradecimento, que nós estaremos orando por todos, mas também trazendo alguns, na medida do possível, estaremos trazendo alguns aqui para estarmos orando juntos nesse momento de oração. E por falar nisso, quero trazer aqui alguns pedidos que foram colocados em nossas redes sociais, que é o pedido da Sara Oliveira. Ela diz assim, bom dia a todos, que Deus abençoe a esse programa que tem alcançado a palavra de Deus em muitos corações. Amém, amém, e Deus seja louvado por isso. E a razão de todo esse programa é você que tem aberto o seu coração para ouvir do plano e da vontade de Deus. Também temos aqui o pedido do José Batista. Ele diz assim, bom dia a todos, irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu povo escolhido e no mundo inteiro. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e com todos os seus filhinhos, espalhado por todo o mundo e principalmente naquelas regiões que hoje passam e enfrentam guerras, por ideologias e por tantas coisas, mas estão longe de ter paz. Que a paz do Senhor possa tocar nesses corações, para trazer paz para a vida dessas pessoas, principalmente para as pessoas inocentes. Nós também queremos trazer aqui o pedido do Gabriel Garcia. Gabriel Garcia, ele diz assim, bom dia com a alegria e Jesus Cristo em nosso coração. Bom dia, Gabriel. E ele diz assim, Deus abençoe o nosso dia em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Ele pede oração por seu filho, o Eric Lucas, que está passando por alguns transtornos na sua vida, transtornos espirituais, transtornos psicológicos, emocionais. Realmente, o inimigo ele acaba transtornando a nossa vida. E não está sendo diferente aqui com o Eric, que é filho do Gabriel. E, além disso, eu quero dizer para você, o inimigo de Deus, ele transtorna a nossa vida, mas Deus transforma a nossa vida. Ele faz aquilo que antes era algo ruim, ou talvez até mesmo uma maldição, e transforma aquilo, trazendo bênçãos à nossa vida. Deus é o único capaz desse universo de transformar a tristeza em alegria, o choro em sorriso. É só Deus para fazer isso por nós. E por isso nós queremos entregar a vida do Eric Lucas da Silva e também de todos que estão acompanhando nesse momento. Mais um pedido aqui, que é da Jussiara. Ela diz assim, bom dia com Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Gratidão a ti, meu Deus. Ela fala, gratidão a ti, meu Deus. Como é bom termos um coração grato, reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida. E ela continua dizendo, eu peço oração em favor da minha família, dos familiares. Oremos então uns pelos outros, pois todos nós carecemos de oração. Realmente todos nós carecemos de oração, carecemos da palavra de Deus e precisamos buscar urgentemente cada vez mais a presença de Jesus Cristo na nossa vida. E ela finaliza dizendo assim, vocês são de Deus. Amém, que bênção! Como é bom poder perceber que Deus, de alguma forma, de algum meio, alcança o nosso coração. E por falar nisso,
Um dos meios que Deus fala ao nosso coração é através da sua palavra. E nós queremos trazer agora uma breve reflexão sobre uma situação que aconteceu com Jesus e que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 29. Jesus, ele curou ali um jovem que estava também passando por um transtorno espiritual, ele estava ali possesso, o inimigo tinha tomado conta da vida dele, e Jesus respondeu assim, no verso 29, depois de ter expulso toda essa situação maligna da vida desse jovem. Jesus fala assim, Marcos capítulo 9, verso 29, diz assim, respondeu-lhes Jesus, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Certamente existem situações na nossa vida, problemas que enfrentamos, talvez transtornos emocionais, psicológicos, espirituais, financeiros e tantas outras coisas, questões de saúde que só poderão ser resolvidas com oração e também com jejum. O momento de oração nós já estamos colocando em prática agora aqui. Buscar ao Senhor. Existem situações que só Deus tem a solução para os problemas. E por isso nós precisamos buscar aquele em que é o autor da nossa vida, aquele que nos dá o privilégio de nós irmos ao seu encontro, porque Ele nos escolheu primeiro, nos amou primeiro. Por isso eu quero fazer um convite para você, mais uma vez, se você pode, feche os seus olhos, se não pode, mantenha-se conectado, concentrado neste momento de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, nesta quinta-feira, no início desse dia, nós temos o privilégio de poder te buscar, de ter um encontro contigo, que é o autor e o salvador da nossa vida. Nós, Senhor, colocamos aqui alguns pedidos e também agradecimentos que foram feitos. Queremos entregar diante do Teu trono de graça, mas não somente esses pedidos, também os pedidos que estão no coraçãozinho de cada um dos Teus filhinhos nesse momento, que acompanham aqui comigo. Por favor, Senhor, nós temos tantos pedidos, nós temos tantas ansiedades, questões particulares, e nós queremos entregar tudo em Tuas mãos, Senhor. Faça por cada um de nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Por isso, opere milagres, transforme a nossa vida, por mais que o inimigo tenha transtornado, Senhor, de alguma forma, transforme a nossa vida para que a nossa vida seja uma vida de bênção, tenhamos paz e principalmente a certeza da salvação e de Jesus Cristo ao nosso lado. Nós entregamos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos, dispostos a ouvir a Tua voz, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Pois bem, amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial chamada Nisto Cremos, e nesta série nós estamos conhecendo as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a cada dia estamos aprofundando o nosso conhecimento na Palavra de Deus. Hoje vamos avançar com o nosso 9º tema, Vida, Morte e Ressurreição de Cristo. Qual a importância desses eventos no plano, no projeto de Deus para a salvação da humanidade? Mas antes de avançarmos no estudo de hoje, eu sempre tenho um convite muito especial a fazer para você. Se você gosta desse programa, você está sendo convidado a apoiá-lo financeiramente. Você pode fazer a sua doação para nós mantermos esse programa no ar. E a doação pode ser feita através de uma chave Pix, que é um e-mail que nós criamos, doe@primeirodeus.com.br. Pegou aí? doe@primeirodeus.com.br. Pastor, quanto tem que ser a minha doação? Há um valor específico? Não, não há. Quanto você desejar. O valor que você puder doar vai ser de grande ajuda para o nosso programa. Não importa o valor. O que importa é termos você participando desse projeto de salvação. Por isso, faça a sua doação agora. doe@primeirodeus.com.br. E muito obrigado
A nossa gratidão imensa a você que já apoia o projeto, que já tem feito as suas doações. Vamos avançar no estudo? Mas antes de começarmos a estudar esse livro maravilhoso, a gente sempre tem o hábito de orar. Eu queria convidar você para nós orarmos mais uma vez. Ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e tendo a Tua palavra diante de nós. Queremos estudá-la, mas não podemos compreender as verdades e os mistérios que ela encerra, a menos que o Teu Espírito seja o nosso guia. Por isso queremos convidar ao Deus Espírito Santo, que seja o nosso professor mais uma vez. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo, uma vez convidado o professor Espírito Santo. Vamos avançar nessa temática tão importante, esse tema da salvação de Deus através de Cristo. A palavra de Deus revela um Deus que manifesta incomparável interesse pela salvação da humanidade. Os membros da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, alinharam-se na tarefa de trazer as pessoas de volta ao relacionamento e união com o seu Criador. Isso ficou muito claro em João 3,16. Esse verso de João 3,16 pode ser considerado o verso áureo da Bíblia. E é bem provável que você saiba ele de cor, né? Porque Deus amou o mundo, isso mesmo, de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vimos aqui essa semana que por causa do pecado o homem se afastou de Deus, perdeu o paraíso. Mas Deus tanto amou ao ser humano que não permitiu que ele morresse como consequência da sua desobediência. Um plano de salvação foi estabelecido. Vimos em Gênesis 3, verso 15, a primeira promessa de um Messias. O Messias seria enviado, o descendente da mulher. E esse descendente da mulher, um dia, esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente é Cristo. E no tempo aprazado, como diz Paulo, Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. No estudo de hoje, vamos compreender um pouquinho mais a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Já vimos um pouquinho a respeito da encarnação, o mistério da encarnação, mas temos que avançar nesse conhecimento. Por isso, vamos então pegar a nossa Bíblia e entendermos um pouquinho mais sobre essa iniciativa divina para salvar a humanidade. Quando Adão e Eva eles pecaram, Deus tomou a iniciativa de ir procurá-los. E em meio à situação de completa desesperança em que eles se achavam naquele momento, Deus lhes expôs um maravilhoso plano que lhes garantiria a vitória final sobre o pecado. E esse plano seria enviar Cristo para morrer no lugar, um substituto. O Messias seria um substituto. Assim, o caráter de Deus se revela de uma forma inigualável e ele mescla a justiça e a graça, uma disposição enorme de perdoar e uma decidida indisposição de ignorar a culpa. Somente na pessoa de Cristo é que podemos compreender como essas qualidades de caráter podem ser conciliadas uma com a outra, a graça e a justiça. Porque ao mesmo tempo Deus é justiça. O pecado não pode permanecer impune, mas ele é graça. Ele não quer que o pecador morra. Para equalizar essa situação, Deus então proveu um substituto para o pecador. Cristo paga o preço do pecado, mas o pecador não morre. A graça é estendida para a salvação do ser humano. É por isso que Paulo vai escrever em Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso mesmo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, não de obras humanas, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Você não paga pelo presente que você recebe. O dom não é para ser pago, é para ser aceito. A salvação é assim, um dom gratuito de Deus. Em Cristo, a graça e a justiça são equalizadas.
Quando Cristo esteve nessa terra, ele deixou muito claro que o grande desejo de Deus é perdoar. E embora Deus seja misericordioso, ele não pode perdoar aqueles que permanecem no pecado. O perdão possui um propósito. Deus deseja converter os pecadores em pessoas santas. Deus não salva ninguém para continuar no pecado. Deus salva as pessoas para que elas abandonem ao pecado. E é por isso que diante de vários momentos, diante de várias curas e milagres, Jesus dizia para as pessoas: vá e não peques mais. Cristo não quer apenas oferecer libertação espiritual, Cristo quer oferecer libertação do pecado em todos os seus aspectos. Nós não podemos ser escravos do pecado, temos que servir ao Senhor, não ao pecado. Essa é a grande batalha que o cristão enfrenta todos os dias. A batalha por permanecer na presença de Cristo. E quanto mais permanecemos na presença dele, mais aprofundamos nossa caminhada. E na presença dele, não pecamos. Todas as vezes que o ser humano peca, ele precisa se afastar de Cristo para pecar. Na presença de Jesus, ninguém peca. Por isso, o segredo da vitória na vida cristã é estarmos conectados à videira que é Jesus, como ele ensinou em João capítulo 15. A ira de Deus não é contra o pecador, ela é contra o pecado. A ira divina é aquilo que a Escritura identifica como uma reação de Deus ao pecado e à injustiça. Rejeição deliberada à vontade revelada de Deus, sua lei. Isso provoca sua justa ira ou furor. Quando alguém voluntariamente se rebela contra a lei de Deus, este vai provocar a ira do Senhor. Por quê? Porque a lei de Deus ela é uma expressão do seu caráter, é a base do seu governo. Então devemos entender que esta lei precisa ser obedecida. A graça de Deus nos alcança e agora deve haver uma resposta humana. Até mesmo essa resposta humana ao oferecimento da salvação não provém do próprio homem, mas está sediada em Deus. Nossa fé não é mais do que um dom de Deus. O mesmo ocorre com o nosso arrependimento. Então o apóstolo Paulo ensina que a fé é um dom. É um dom que precisa ser aperfeiçoado, desenvolvido. Vou tentar explicar melhor. A fé é como um músculo. E quanto mais exercitada, mais ela se fortalece. Todos nós nascemos com o dom da fé. Agora alguns a desenvolvem, como Abraão, que se tornou o pai da fé. Alguns atrofiam, como Tomé, que não acreditava. Então eu e você temos fé. A diferença entre o crente e o incrédulo é o uso que fazemos dessa fé. Se vamos usar ou não. Se vamos acreditar em Deus ou duvidar de suas promessas. As boas novas são que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esta reconciliação restaura o relacionamento entre Deus e a raça humana. E foi Deus quem tomou a iniciativa de restaurar as relações interrompidas entre a humanidade e Ele próprio. Não é maravilhoso pensar que foi de Deus a iniciativa de nos alcançar? O homem estava fadado à morte e à destruição, mas Deus tomou a iniciativa. Quando lá no Éden Deus perguntou a Adão, onde estás? Esta pergunta tornou-se um grito divino em busca do pecador. Onde estás? Repercute até hoje. E o céu está constantemente trabalhando pela salvação do ser humano. Acontece que o céu nunca vai forçar ninguém a aceitar a graça que nos é oferecida. Nós precisamos ter a iniciativa, voluntariamente tomar essa decisão. Mas tudo o que foi necessário para a salvação do ser humano, toda a providência já foi tomada. Tudo já foi feito. A morte de Cristo no Calvário, ela é toda suficiente para salvar a todo aquele que se aproxima do Senhor com fé. Mas nós precisamos tomar essa iniciativa. Infelizmente, muitos não valorizam
o grande dom da salvação. E essas pessoas perdem o maior dom que o céu pode nos oferecer. Muitos cristãos têm limitado o significado do termo expiação, exclusivamente aos efeitos redentores da experiência de Cristo, manifestados pela encarnação, sofrimento e morte. No ritual, contudo, do santuário, a expiação envolvia não apenas a morte de um cordeiro, como também o ministério sacerdotal, em que o sangue era conduzido até o santuário. Então preste atenção. Se lá no antítipo do santuário a expiação envolvia não só a morte do cordeiro, mas o ministério do sacerdote em ministrar esse sangue no santuário para benefício do pecador, isso quer dizer que após a morte de Cristo e ressurreição, ele tinha uma obra ainda a fazer no céu. O sacrifício expiatório de Cristo foi esse ponto de mudança no relacionamento entre Deus e a humanidade. E embora ainda permaneça um registro dos pecados das pessoas, como resultado da reconciliação, Deus não mais considera esses pecados contra os seus praticantes. E em Cristo nós obtemos o perdão. Por isso a morte de Cristo foi uma necessidade. E o seu ministério no santuário é a continuidade desse processo salvífico, como nós iremos ver. Para que o Deus de amor pudesse manter sua justiça e retidão, a morte expiatória de Jesus tornou-se uma necessidade moral e legal. Portanto, a cruz é uma demonstração tanto da misericórdia quanto da justiça divina. Ao mesmo tempo em que o pecado tem o seu preço pago com a morte, você tem o inocente morrendo para conquistar o direito à vida. Não é maravilhoso esse quadro? Esse é o quadro de salvação que a palavra de Deus nos oferece. O justo morre para que o pecador viva. Essa é a estranha obra de Deus. Não é maravilhoso pensar como Deus tomou todas as providências e como em Cristo nós podemos ser reconciliados com o Pai, como que se nunca antes houvéssemos pecado? Essa é a obra da redenção que o Espírito deseja realizar no coração humano. Mas para isso tem que haver um consentimento, tem que haver a permissão. A graça de Deus não tolhe o livre-arbítrio. Ele espera que todos nós tomemos uma decisão. O que é que foi realizado pelo sacrifício de Cristo na cruz? O autossacrifício de Cristo é agradável a Deus, porque esse sacrifício removeu a barreira erguida entre Deus e o homem pecador. Já que Cristo suportou plenamente a ira de Deus diante do pecado do homem. Através de Cristo, a ira de Deus não é convertida em amor, mas é desviada do homem e dirigida contra si próprio. Você se lembra do capítulo 53 do profeta Isaías? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse lindo capítulo de Isaías 53 é uma amostra de como o sacrifício e a morte do Messias foram expiatórias, substitutivas. Ele morreu para pagar o preço do nosso pecado. O sacrifício expiatório de Cristo traz agora uma responsabilidade vicária pelo pecado. Um importante conceito do plano da salvação: os pecados e culpas que nos macularam podem ser transferidos para aquele que suportou os nossos pecados, tornando-nos puro. Não foi isso que pediu Davi no Salmo 51, verso 10? Não retires de mim o teu espírito, purifica-me, lava-me e ficarei limpo. Perdoa a minha transgressão, o meu pecado. Davi, após o pecado do adultério com Betseba, ele reconheceu o seu pecado, ele confessou a Deus e ele ora para que Deus purifique seu coração. E todas as vezes que nós oramos pedindo perdão, Deus está disposto a nos perdoar. Aliás, esta é uma oração que Deus sempre atende.
todas as vezes que oramos por perdão, teremos um Deus sempre disposto a nos perdoar. Por quê? Porque é do agrado do Senhor trazer perdão e salvação a qualquer pecador, por maior que ele seja. Por isso Cristo teve que vir a esse mundo morrer em nosso lugar. O seu sangue tem uma função especial, como ensinada pelo típico lá do santuário terrestre. O sangue desempenhava papel central nos sacrifícios expiatórios dos rituais do santuário. O Novo Testamento revela que as cerimônias do Antigo Testamento, que tinham como objetivo obter perdão, purificação e reconciliação através do sangue substituinte, foram cumpridas por intermédio do sangue expiatório de Cristo, sacrificado no Calvário. Como você sabe, Cristo veio cumprir toda a tipologia do santuário. E assim como os animais eram mortos no santuário, Cristo foi morto pagando o preço do nosso pecado. Assim como o sangue desses animais era derramado, Cristo teve o seu sangue derramado. E assim como o sacerdote ajudava o pecador, uma vez o animal morto, em todo o ritual de purificação do pecado, Cristo está nesse exato momento no santuário celestial, como nosso sacerdote, para dar sequência a esse processo de purificação e perdão que nós tanto precisamos. Por isso, meus amados, é maravilhoso ver o plano da salvação sendo colocado em prática. Cristo oferece-nos um resgate. Através de Jesus, que testificou quanto a si próprio não haver vindo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Através dele, Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Isso mesmo, nós fomos comprados por preço. Por isso diz o apóstolo, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se fomos comprados por preço, não pertencemos a nós mesmos. Somos devedores desta graça. É por isso que a palavra de Deus fala a respeito desse resgate maravilhoso. O sacrifício de Cristo foi expiatório. Foi o ponto de mudança no relacionamento entre Deus e a humanidade. Isso é extraordinário. Como resultado dessa conciliação, Deus perdoa os nossos pecados. O que conseguimos através desse resgate? A morte de Cristo ratificou a propriedade de Deus sobre a humanidade. Paulo diz em 1 Coríntios 6, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Nós fomos resgatados. A rebelião de Adão resultou em pecado, condenação e morte para todos. Cristo inverteu essa tendência descendente. Ele providenciou a libertação da penalidade e o dom da vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo vai chamá-lo de o segundo Adão. E se no primeiro Adão todos nós nos tornamos pecadores, fadados à morte, em Cristo, o segundo Adão, todos nós podemos ser justos, destinados à vida eterna. Isto é graça. Isto é substituição. Isto é salvação. Isto é Deus fazer por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Que mais a palavra de Deus nos ensina? Através de Cristo, da sua morte, Deus estabelece uma ponte sobre o abismo. A transgressão foi resolvida. Vida e morte são necessárias e contribuem para a nossa salvação, tanto a vida quanto a morte de Jesus. Jesus desenvolveu uma vida pura, santa, cheia de amor, ao repousar inteiramente em Deus. Essa vida preciosa ele compartilha como um dom com todos os pecadores arrependidos. Isso é comparado com um manto de justiça que ele oferece para cobrir os imundos trapos simbolizados pelas tentativas humanas em alcançar a justificação. Esse quadro ilustra muito bem o que Jesus faz por nós. Esse quadro apresenta Cristo colocando sobre o pecador suas vestes puras de justiça,
em lugar dos trapos de imundície de nossas próprias obras. Não é isso que o profeta Isaías declarou? Que mesmo a nossa justiça não passa de trapo de imundície? Então tudo que nós fazemos está contaminado pelo pecado. Dependemos de uma salvação que vem de fora. Dependemos da atitude de Cristo, dependemos de sua graça, de seu amor, da sua providência. E quando nós escolhemos aceitar tudo que ele fez em nosso favor, nós somos justificados. Ou seja, nossos pecados são perdoados e nós somos declarados justos. Não porque temos algo de bom, mas em virtude da justiça dele, em virtude do que Jesus fez por cada um de nós. Isso nos deve levar a um sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. A vida terrestre de Cristo também ofereceu à humanidade um modelo de como viver. É por isso que em meio ao barquinho que parecia afundar naquela grande tempestade, Jesus dormia tranquilamente. A sua vida nos oferece um modelo. Lá no seu Sermão da Montanha, Jesus foi claro em seu ensino. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber, vestir. Não andeis ansiosos. Olhai as aves dos céus, que elas não plantam, não colhem, mas nenhuma vem a faltar. Não valeis vós muito mais do que os pardais? Jesus nos convida a descansarmos em Deus. Jesus nos convida a aceitarmos sua graça. É por isso que o ministério de Cristo acha-se enraizado em sua morte e ressurreição. Embora o sacrifício expiatório fosse suficiente e completo, sem a ressurreição, não poderíamos ter a certeza de que Cristo havia concluído vitoriosamente sua divina missão sobre a terra. E foi a intenção de Satanás manter Cristo na sepultura. É por isso que sobre aquela pedra que foi rolada para a boca da sepultura estavam os demônios assentados. O diabo pretendeu manter Cristo para sempre na sepultura. Mas quando no domingo bem cedo, Jesus aparece ressurreto e declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Com isso, nós temos um brado de vitória sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. É por isso que Jesus prometeu: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque a morte não é o fim. A morte é um momento de descanso. E finalmente ressuscitaremos para receber a nossa recompensa. Através de Cristo e de seu ministério, podemos agora estar reconciliados com Deus. O perfeito sacrifício expiatório de Cristo reivindicou a justiça e a bondade ou retidão da santa lei de Deus, bem como seu gracioso caráter. E por que a lei de Deus foi resgatada? Porque a lei de Deus o pecado é a transgressão da lei e o pecado leva à morte. Então Cristo pagou o preço do nosso pecado para que a lei fosse respeitada. A lei não podia ser anulada, cancelada. Isso fala de um Deus de ordem, de um Deus que coordena todas as coisas. Por outro lado, há a futilidade de se tentar ser salvo através das obras. O divino ministério de reconciliação revela a futilidade dos esforços humanos no sentido de obter a salvação por intermédio das obras da lei. Para ficar bem claro isso em nossa mente, ninguém pode ser salvo por praticar as obras da lei. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas ainda que não sejamos salvos pelas obras, todo aquele que foi salvo por Jesus, naturalmente, ele vai praticar as boas obras. Nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Nós não somos salvos por praticarmos boas obras, mas praticamos boas obras porque nós fomos salvos. É um processo natural. Se eu sou salvo pela graça de Cristo, naturalmente eu vou andar
na prática das boas obras. Agora, tentar salvação pelas próprias obras é tentar o impossível. Assim, eu e você temos diante de nós a opção, a possibilidade de um novo relacionamento com Deus. Isso ocorre agora entre Deus e o pecador arrependido. Trata-se de um companheirismo baseado no amor e na admiração, em vez de ser fruto de temor e obrigação. Em João, capítulo 15, Jesus contou uma linda analogia, uma parábola falando a respeito disso. Vós sois os ramos, eu sou a videira. Todo aquele que em mim permanece, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que é nada? É nada. Separados de Cristo, nós não podemos fazer nada. Mas graças a Deus, porque Ele já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. O que precisamos hoje? Aceitar aquilo que foi feito por nós. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação foi feito na cruz do Calvário. E esta graça hoje, através dos méritos de Cristo, lá no santuário celestial, é ofertada a todo pecador. Aquele que abre o seu coração a Jesus e o aceita como Salvador, será plenamente justificado e salvo. Mas enquanto fecharmos nosso coração à influência do Espírito Santo, nenhuma esperança de salvação haverá. Vamos orar por uma decisão firme ao lado do Senhor hoje. Pai, muito obrigado por Tua palavra que nos revela hoje o quanto Jesus fez para nos dar direito à salvação e à vida eterna. Nos ajude, Pai, a aceitarmos esta graça maravilhosa e nos prepararmos para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.